Bom dia pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo hoje falando sobre jejum intermitente. Vou falar, vai ser uma série de vídeos falando sobre jejum intermitente, onde cada vídeo vai responder uma pergunta, das perguntas que tem ocorrido mais vezes, que aparece para mim no Facebook, no YouTube. E para ficar mais fácil também das pessoas que estão procurando respostas, já ver um vídeo específico para aquela pergunta. Então, primeiro eu gostaria de dar parabéns ao grupo do Desafio Master, o pessoal que está fazendo o desafio, está bem animado lá, estou tendo muito resultado. Eu coloquei esses últimos dias aí, ontem coloquei bastante, antes de ontem também coloquei alguns resultados que as pessoas me mandam no WhatsApp, porque para quem não sabe, o Desafio Master é um trabalho que eu faço, onde eu crio um grupo no WhatsApp e eu vou dando uma orientação coletiva para as pessoas e às vezes até individual, esclarecendo dúvida específica de cada pessoa. Então as pessoas estão tendo muito resultado. No final desse processo, que essa primeira fase são 30 dias, as pessoas vão dar um depoimento mais completo, mas eu já coloquei algumas mensagens que as pessoas colocam no WhatsApp e eu repassei lá no grupo do Facebook. Então, tem algumas pessoas que já coloquei lá. A Eliane, parabéns Eliane, parabéns Bruna, Josi, a Diana, a Márcia, o Rony, o Henrique, a Oyara, a Jéssica, a Aline, que é do grupo anterior, o Marcelo. Poxa, gente, desculpa, tem muita gente aqui e assim, são muitas pessoas, são quase 100 pessoas nesses dois grupos, são dois grupos, e não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu queria dar parabéns para vocês que estão se dedicando e que estão acreditando no meu trabalho. Bom, e respondendo a pergunta hoje, o que eu posso comer no jejum intermitente? Bom, eu já gravei um vídeo explicando com mais detalhes o que é o jejum intermitente. E então, para quem tiver um pouco mais de dúvida sobre o que é o jejum intermitente, veja o meu vídeo falando sobre jejum intermitente. Chama Desafio Master Jejum Intermitente. Está no YouTube e também está no grupo do Facebook. Então, o que você pode comer no jejum intermitente? O que você vai... Primeira coisa, só relembrando que o jejum não é uma dieta. O jejum não eu já vi vários vídeos falando, a dieta do jejum intermitente, não. Jejum não é uma dieta. Jejum, as pessoas querem complicar, querem criar nomes, querem dificultar para poder oferecer uma solução, mas não tem nada de complicado, gente. O jejum é não comer, ponto. É isso. As pessoas, você faz jejum, você não sabe, mas quando você vai dormir, você fica sem comer, no outro dia você acorda, você fez jejum. Jejum é todo o período que você não está comendo, ok? Então, o que é o jejum intermitente? É você prolongar o período que você não está comendo. Então, em vez de você... Então, você dorme, começa a contar o período que você não está comendo, que você pula o café da manhã e almoça. Por exemplo, isso você fez um jejum intermitente e aí você tem algumas horas onde você pode comer. E o que você pode comer? O que você pode comer, não existe uma regra, porque o jejum não é uma dieta. Então, não existe uma regra do que você vai comer depois do jejum intermitente. Mas existem estratégias que estão mais relacionadas ao seu plano alimentar, ao seu estilo de vida, à alimentação que você está seguindo. Então, para quem está seguindo lá o Desafio Master, o que eu sugiro para as pessoas que querem perder peso? Então, assim, vai depender do seu objetivo, vai depender da fase que você está nesse objetivo, vai depender por exemplo, se depois, se você vai encerrar o seu jejum após e vai treinar e logo após vai encerrar o jejum. Então,
Depende de algumas coisas. Sobre exercício em jejum, eu vou falar no outro vídeo. Então, o que você vai comer? No que a gente orienta lá no Desafio Master é o seguinte, é uma dieta paleo low carb, ou seja, são alimentos naturais e com baixo carboidrato. De preferência, depois do jejum intermitente, eu sugiro que as pessoas comam uma alimentação mais rica em gordura e proteína e legumes e verduras. Tentar não comer carboidrato. Porque você já está num período ali onde você está sem comer e a sua insulina está baixa. Seria interessante se você pudesse manter essa insulina baixa por mais algum tempo. Então, quando você come, faz uma alimentação baixa em carboidrato, você consegue manter ainda a insulina baixa e isso permite que você continue, facilita o seu organismo a continuar queimando gordura, a gordura do seu corpo. Aí algumas coisas que as pessoas perguntam. Posso tomar café no jejum intermitente? Pode. Posso tomar chá? Pode. Posso tomar adoçante? Pode. Posso tomar refrigerante zero? Esse não pode. Esse nem pode. Posso tomar água? Deve. A água você tem que consumir ela além do que você está acostumado a consumir. Porque quando você faz o jejum, a tendência das pessoas é comer menos. Apesar de que o jejum intermitente não significa restringir calorias. Significa restringir o período de alimentação. Então, você não pode e não vai passar fome com o jejum intermitente. E tem vários depoimentos, além de estudos científicos que tem, falando sobre isso, tem a prática, a minha prática e o grupo, as pessoas que estão fazendo, o depoimento das pessoas que ficam surpresas e felizes, né, por não estar tendo aquela compulsão alimentar. E não estar passando fome, não estar ficando doente, fraca, nada disso. Então, a água você tem que tomar bastante. Por quê? Quando você faz o jejum, você entra num processo de emagrecer um pouco mais rápido. Então, começa a sair do seu tecido adiposo os triglicerídeos, começa a sair a gordura do seu tecido adiposo. Junto com essa gordura, começam a sair também toxinas, porque a gordura, o tecido adiposo, além de armazenar a gordura, armazena também toxinas que vão junto com essa gordura. Então, essa gordura começa a sair e as toxinas começam a sair também, e isso começa a cair na corrente sanguínea. Aí, nesse momento, algumas pessoas podem começar a sentir dor de cabeça, mal-estar, pode ser várias coisas, tontura, várias coisas pode ser. E isso é por quê? Por causa dessa toxina que agora está na corrente sanguínea que estava lá no seu tecido adiposo. Como que a gente trata isso? Tomando bastante água. Então, uma das funções da água é filtrar, é limpar o corpo, é limpar o organismo. Então, tomar bastante água, que é para você eliminar o mais rápido possível isso e não deixar isso ficar na sua corrente sanguínea. Depois disso, algumas pessoas podem ter, sim, né, dependendo de como ela faz isso, se ela está com a alimentação muito acostumada com carboidrato e ela vai fazer o jejum, ela pode ter dor de cabeça na primeira, na segunda vez que vai fazer o jejum. Como que ela contorna isso? Coloca uma pitadinha de sal na boca, ou então coloca sal que eu falo, gente, é sal rosa, sal marinho, flor do sal, é esse sal. Por que esse sal? O outro sal não adianta, porque o outro sal, ele só tem dois minerais, enquanto que
ele é totalmente refinado. Tanto que agora o sal branco, ele vem escrito que é sal iodado, porque eles, no processo de refinamento, tira todos os nutrientes do sal, inclusive o iodo. E aí eles têm que colocar iodo, mas esse iodo é simplesmente para você não ter deficiência de iodo, para você não ficar doente. Não significa que é o iodo que você precisa. Por isso é importante você consumir o sal rosa. O sal rosa é sal marinho, eles têm cerca de 82, 85, 86 minerais essenciais para o nosso corpo. Então, esse sal ele vai ser importante porque ele vai ajudar a combater, a amenizar alguns sintomas que a gente sente quando a gente faz o jejum intermitente. Então, mistura uma pitadinha pequena, né, cerca de 1 grama para cada 2 litros de água. Você põe numa garrafa, mistura e vai tomando isso daí durante o dia. Já vai amenizar bastante alguns sintomas. E água. Quanto de água eu tenho que tomar? Eu costumo dizer o seguinte, todas essas orientações que falam, olha, toma 2 litros de água, tudo que é padrão, geral para todo mundo, desconfia, porque nós não somos iguais. Eu tenho 1,72 m, talvez você tenha 1,50 m, seja mulher, talvez você tenha 2 metros, homem que faz musculação, que corre, enfim, a sua necessidade é diferente da minha. Então, se fala em 2 litros porque as pessoas não tomam água. Então, se elas tomarem 2 litros, no geral vai estar de bom tamanho para todo mundo. Mas pensa em tomar entre 35 ml e 45 ml por quilo de peso que você tem. Tá? E olha na urina. Se a urina estiver sendo amarela, você está tomando pouca água. Tá? Procura tomar água para a urina não ficar amarela. Então a água é importantíssima no jejum, ajuda a emagrecer, tá? Ajuda a emagrecer, ajuda a tirar os sintomas que eventualmente as pessoas podem sentir. Para você, como uma ferramenta para você se adaptar ao jejum, quem vai ter dificuldade, eu tive muita dificuldade, acostumado a comer muito. Então, como ferramenta de manhã, você pode tomar o famoso café à prova de balas, que é o café com bastante gordura, que é um café com óleo de coco e manteiga, 200 ml de café, uma colher de óleo de coco e uma colher de manteiga. Põe um pouquinho de canela, bate tudo no liquidificador, tem que bater no liquidificador, senão não fica bom, e toma. Tá? A respeito, isso aí vai tirar totalmente sua fome. Você não vai passar mal nenhum. Não é para fazer isso. Tô fazendo jejum intermitente, tô tomando café com manteiga. Não, então você não está fazendo jejum. Jejum é ficar sem comer. Isso daí é só para você não perder todos os benefícios do jejum, porque quando você faz uma alimentação, você toma o café com gordura, você não aumenta tanto o seu índice glicêmico, você não aumenta a sua insulina. Então você ainda continua com vários dos benefícios do jejum. Porém, o que acontece quando você toma esse café? Esse café ele te alimenta. Então, ao você ingerir essa fonte de energia externa ao corpo, você não vai usar a sua fonte de energia armazenada, a sua gordura. Então, ele desbloqueia a queima de gordura, já que abaixa a insulina. Porém, ele também vai ser utilizado como energia para o seu corpo. Então, vai diminuir a utilização da sua gordura que está estocada. Então, não é para você fazer isso toda vez. É só até você se adaptar. Outra coisa, chás adoçantes? Pode. Mas eu, sinceramente, não indico você ficar tomando chás e adoçantes enquanto você está em jejum. Em jejum é só água e, de preferência, água com sal, bastante água. Por quê? Vou explicar por quê. Cientificamente é comprovado que se você pensar na comida, o seu corpo já começa a se preparar para receber aquela comida e começa a produzir, então, insulina para poder se preparar para receber esse alimento. Quer ver?
E nem precisa de comprovação científica. Se eu falar para você, pensa na sua comida preferida. Por exemplo, eu adoro McDonald's. Então pensa num McDonald's bem gostoso, uma Coca-Cola, uma batatinha frita. Imagina aquele cheiro gostoso que você entra no McDonald's e tal. Você pode começar a salivar. Você pode até começar a sentir fome nessa hora. O que é isso? Como que você começa a salivar? É o seu corpo produzindo, se preparando para poder mastigar aquele alimento. Então, isso é automático. Só de você pensar na comida, teoricamente, você já começa a engordar. Teoricamente, não. Na prática. Então, o que acontece com os adoçantes? Quando você coloca um adoçante, né, no café, ele traz uma sensação doce. Ao trazer uma sensação doce, ele manda um sinal para o seu cérebro de uma lembrança de uma comida doce. E mesmo que não tenha calorias, o seu pâncreas, o seu corpo pode começar a produzir insulina, imaginando que vai vir por aí um doce. Entendeu? Os chás, tem que tomar muito cuidado com o chá. Porque, por exemplo, chimarrão, eu andei dando uma pesquisada, o chimarrão ele tem uma quantidade considerável de carboidrato para quem está fazendo jejum. Quem está fazendo low carb, tudo bem, ainda dá para aceitar. Mas se você está fazendo só o low carb sem jejum, ainda dá para aceitar. Mas se você está no período de jejum que você não pode comer, você não pode tomar chimarrão. E alguns outros chás, que eu também andei dando uma pesquisada, tem sim, quando você faz o chá, ele tem uma quantidade pequena de carboidrato. Tá? Isso não vai acabar com o seu jejum, porque realmente é muito pouco. Porém, eu gosto de fazer as coisas, eu sugiro que as pessoas façam as coisas, que na dúvida, não faça aquilo que dá dúvida, que pode sabotar o seu emagrecimento. Então, corta. Se pode ser que o chá para você vai dar algum problema, então corta, toma só água, porque mas o chá emagrece. Gente, o que o chá emagrece é tão pouco, que nem compensa isso daí. Você não vai emagrecer muito mais porque você tomou um chá. Isso daí se fosse assim, tava todo mundo magro, tomando chá para lá e para cá. Não é assim, gente, não é assim. Você mesmo deve saber, tá? Você não emagrece porque você está tomando chá. O chá, ele é uma das coisas que pode ajudar no estilo de vida, numa alimentação, entendeu? No jejum intermitente, você pode tomar um chá? Pode. Mas se eu tivesse que falar para você fazer uma coisa, não toma chá, tá? Então, hoje eu estou falando aqui sobre o que comer e o que não comer no jejum intermitente. No jejum intermitente, no período de jejum, preferencialmente não coma nada, não toma nada, só água, uma pitadinha de sal, para amenizar, para ajudar a emagrecer e para amenizar alguns sintomas que você possa vir a sentir. Além disso, após o período de jejum, no período de alimentação, prefira fazer uma alimentação que é o que eu sugiro para as pessoas, paleo low carb, para você ter mais benefícios ainda. Porque não adianta você ter um baita sacrifício fazendo o jejum e logo em seguida você comer um prato de macarrão. Não tem muito sentido fazer isso. Então, prefira fazer uma alimentação paleo, low carb, para que você consiga manter a sua insulina baixa. Sem contar que muitas pessoas têm resistência à insulina, então você precisa ficar longos períodos sem ficar ingerindo carboidrato para que você possa restabelecer a sua sensibilidade à insulina. O jejum intermitente é ótimo para isso. Porém, se você logo depois do jejum come uma refeição carregada de carboidratos, você provavelmente não vai conseguir voltar a ter essa sensibilidade à insulina tão facilmente, tá? Então, o maior problema nosso em relação a ganho de peso está relacionado a essa questão da resistência à insulina. Que mais que eu posso falar sobre alimentação? Cerveja pode? Bom, cerveja nem preciso falar, né, gente? Cerveja, como diz o Dr. Souto, é pão líquido. Cerveja não pode, bebida alcoólica não pode, sucos. Eu posso tomar suco no jejum? Não pode tomar suco também.
Chá. Posso tomar aqueles chás de caixinha? E tal? Não pode. Chá, quando a gente fala chá, é chá que você vai lá e ferve e coloca a erva, tá? Que mais? É isso. Então, hoje o tema é o que comer no jejum intermitente. Eu espero ter falado aqui sobre as grandes dúvidas que tem. Você come de acordo com a alimentação que você está seguindo. Se você está seguindo paleo low carb, você mantém o paleo low carb, que é o que eu sugiro no desafio Master. Porque o jejum não é uma dieta, tá? O que você come depois? Uma alimentação baseada em gorduras, proteínas, legumes e verduras. Preferencialmente legumes e verduras verdes. O que você come no jejum? Nada. Água com um pouquinho de sal. Posso tomar chá? Pode. Posso tomar café? Pode. Mas isso pode influenciar um pouco na sua perda, na eficiência máxima do seu jejum. Porque alguns chás têm um pouquinho de carboidrato. Muito pouco, muito pouco. Que mais? Adoçante, a mesma coisa. Existem adoçantes que são minimamente calóricos, esses não podem. E os que não são calóricos, também, como eu expliquei aqui, pela questão do doce, também pode atrapalhar. Bom, enfim, era isso que eu queria falar. Eu sempre acabo falando muito nos meus vídeos. E eu vou gravar um próximo vídeo respondendo a um item específico do jejum intermitente. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.